Olá, internet! Esse aqui está sendo um vídeo particularmente difícil, principalmente porque eu tô tentando lembrar todos os tópicos dele de cabeça. É um vídeo que suscita muita coisa para pensar, muita reflexão, muitos tópicos e, enfim, a chance de eu me perder é muito grande. E além de eu estar fazendo isso de cabeça, como eu não edito o vídeo, eu estou tentando fazer numa tacada só, porque eu sou maluco. Mas vamos lá, vamos tentar. Então, semana passada aconteceu essa treta. Explodiu a treta de que o Logan Paul tinha postado. O Logan Paul é um vlogger dos Estados Unidos, né? De que ele postou um vídeo no YouTube, onde ele e um grupo de amigos passeando por Aokigahara, que é uma floresta na base do Monte Fuji, famosa por ser um refúgio, né? Por ser um lugar onde muitas pessoas vão para se matar. E ele e esse grupo de amigos dele, a princípio a gente está partindo da perspectiva de que tudo que foi mostrado no vídeo é real e não é uma montagem, uma encenação, tá? Ele e esse grupo de amigos teriam trombado, não trombado literalmente, né? Teriam encontrado um corpo de um suicida recém-enforcado, morto, né? Enfim, e aí, imagens do corpo e comentários de mau gosto, e enfim, e no meio dos comentários de mau gosto, alguma tentativa de alertar sobre o suicídio, sobre problemas, enfim, de saúde psicoemocional, e enfim. Mas enfim, qual é o problema do vídeo? Tirando o fato de que ele está mostrando um corpo numa plataforma de acesso livre para o mundo inteiro. É de mau gosto pra caralho. Mas assim, é muito de mau gosto, provavelmente a coisa mais de mau gosto que um youtuber grande já fez na plataforma. Enfim, né? Beleza, ele foi muito criticado por isso, obviamente. Também foi muito defendido pela fanbase dele, porque, né, a fanbase de youtuber existe aí para defendê-lo cegamente. Não só dele, tá? Qualquer fanbase de youtuber. Enfim. E aí o que mais chama a atenção é o fato de que não foi a plataforma que deletou o vídeo dele, foi ele mesmo que deletou o vídeo dele depois de 24 horas de muita repercussão, muita gente xingando, muita gente achando divertido, achando legal, enfim, querendo mais e tal. E enfim. E desde que eu soube desse problema, eu fiquei tipo, eu quero falar sobre isso, mas eu não quero falar agora, porque assim, é muita coisa pra falar sobre, é muita coisa envolvida, e eu vou enumerar pelo menos duas, e quero pensar, não pensar, quero colocar alguns pontos que eu acho que são relevantes se a gente for partir para uma punição para ele, que eu acho que é o mínimo necessário, uma punição, algum tipo de punição. Mas eu vou chegar lá no final do vídeo. Para comentar esses aspectos relevantes para como a gente chegou até aqui, né? Como chegamos nesse ponto, eu quero me basear primeiramente em dois textos do Medium, que são dois textos em inglês, eles vão estar na descrição do vídeo. Infelizmente eu não vou, até porque, como eu falei, o assunto é denso, não dá para eu resumir os textos aqui em vídeo, então assim, se você puder, eu recomendo muito ler os textos. Se não, talvez eu faça um resumo nos comentários se alguém realmente quiser muito, mas é aquele negócio, né? Tá na internet, mas assim, vocês não vão abrir o texto provavelmente para ler. Anyway, para começar, eu quero partir de um ponto que eu não lembro o nome do autor, eu sei que é John alguma coisa. Ele escreveu no Medium e ele colocou um aspecto que eu acho que é o aspecto mais relevante do... assim, que são dois aspectos muito relevantes. Eu acho que esse é o mais relevante pelo fato de ser Aokigahara, né? Que é o como a cultura ocidental enxerga uma mística no ritual suicida japonês. Desde Segunda Guerra Mundial, assim, enfim, desde aquela noção de Japão feudal mesmo, de tipo,
Você tem o samurai que comete harakiri porque ele não foi capaz de cumprir com a sua missão, com o seu propósito. Você tem o kamikaze que se municia de explosivos até não poder mais, com o objetivo de se atirar contra uma embarcação, né, inimiga. Enfim, existe toda uma mística envolvida no que é o suicídio no Japão pelos olhos do Ocidente. Aokigahara é hoje o local assim comum de pessoas irem se suicidar, provavelmente mais famoso do mundo, mas apesar disso existem outros lugares muito relevantes, por exemplo a ponte Golden Gate, que se me lembro bem fica em São Francisco, mas eu não vou saber precisar, eu sei que é nos Estados Unidos, mas você provavelmente nunca se ligou disso, porque apesar de ser um lugar muito famoso para gente suicida se matar, não tem a mesma mística envolvida de Aokigahara. Até porque Aokigahara tem um aspecto de floresta, aos pés do Monte Fuji, enfim. Então, existe essa mística envolvida, o texto vai desenvolver essa ideia melhor, eu infelizmente realmente não vou ter tempo de desenvolver. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. A gente está falando de um estadunidense branco lidando com um aspecto particular de uma cultura que lhe é estrangeira, obviamente, enfim, e que lhe soa exótica. Ele não é o primeiro, ele não vai ser o último a ir para Aokigahara procurando esse tipo de aventura, ou procurando encontrar espíritos, ou procurando encontrar, enfim, corpos de pessoas que se mataram. E, enfim, ele também não é o primeiro a fazer isso em vídeo. Recentemente, nos últimos 3 ou 4 anos, a gente teve um conjunto assim, de filmes de terror produzidos nos Estados Unidos, abordando esse misticismo de Aokigahara. Enfim, então temos esse elemento aqui que é problemático, que é um aspecto de racismo, mas eu não quero pensar em racismo propriamente, porque a gente tem uma tendência a pensar que racismo é só uma relação brancos e negros, quando não é. Mas enfim. Ok. Aí tem um segundo aspecto, que é muito importante de levantar também, que é o seguinte. O Logan Paul é um jovem adulto, ele tem 22 anos hoje, esse cara nasceu em 95, eu sou mais velho que ele. É um cara muito famoso, que tem muito acesso, principalmente de um público que é muito mais novo que ele, muito mais novo na proporção, né? Uma galera que é principalmente crianças, pré-adolescentes, né? Então assim, a gente está falando de um cara que não tem maturidade para lidar com alguns temas e que tem um público que exige dele produção e, enfim, conteúdo, e que também não tem maturidade para discernir um conteúdo legal de um conteúdo de mau gosto, para dizer o mínimo. E aí, você tem uma mina de ouro envolvida, que é a plataforma YouTube. YouTube rende dinheiro para alguém, principalmente para as empresas que anunciam no YouTube, não necessariamente para o Google. Para o Google também, mas não tanto para o Google. É de interesse das empresas que anunciam no Google, no YouTube, nesse caso, que a plataforma cresça e atinja números estratosféricos. Só que assim, depois que você chegou nos milhões de inscritos, você não tem mais muito para onde crescer. Apesar do conteúdo de uma pessoa não competir tempo do espectador diretamente com outra, do espectador não, né? Do internauta, né? Esse internauta ele tem um tempo limitado para assistir vídeos, então, assim, depois de 20 pessoas que você segue, é complicado seguir mais 20, entendeu?
Enfim, chegando na casa dos milhões, começa a ficar complicado um youtuber crescer esses números. Então, para se manter relevante, ele vai precisar apelar para conteúdo cada vez menos inteligente e elaborado, e cada vez mais sensacional e incrível e fantástico, e enfim. O maior exemplo que a gente tem disso no Brasil é o Lucas Neto pulando na banheira de Nutella. É assim, de longe não, e ainda está muito longe de filmar um corpo de um suicida, mas enfim, é um conteúdo muito estúpido, mas né, ele é originado dessa necessidade de se manter relevante. A gente reclama muito, comunidade web, né, reclama muito que hoje o Felipe Neto ele é exatamente aquilo que ele tanto xingou quando ele começou a fazer sucesso no YouTube. E ele fez isso para se manter relevante de alguma maneira. Ele precisava se manter relevante, topou se vender e fazer conteúdo bosta para se manter relevante, e assim ele segue a vida. O Logan Paul segue uma lógica parecida. O que ele precisar fazer para se manter relevante, ele vai fazer. Ai, mas é um conteúdo extremamente de mau gosto e... enfim, né? Horrível. De fato, só que na publicidade não existe publicidade negativa, existe publicidade. Ponto. Existe um mundo de pessoas nesse momento falando mal do Logan Paul e da atitude dele. Independente disso, ele está ganhando relevância, ele está ganhando publicidade e ele está se mantendo cada vez mais relevante para a plataforma. Inclusive porque agora ele é um marco. Porque é uma situação com a qual a Google não teve que lidar antes. Ele estabeleceu não precedente. Pode ser. Ele estabeleceu um precedente aí. É uma coisa que não tinha acontecido antes. Agora ele é um marco. Certo? E ainda que a gente esteja falando muito mal da atitude dele, de como ele foi estúpido e enfim... ele está lá ganhando inscritos, porque, inclusive, a maioria das pessoas que têm acesso à internet não são pessoas maduras no sentido de são pessoas que estão em formação ainda, são crianças, pré-adolescentes, adolescentes, são pessoas que não têm o discernimento do que é um conteúdo de... eu não quero falar de bom gosto para não soar elitista cultural, mas enfim, são pessoas que não têm dimensão do quão grave é você filmar o corpo de um suicida e postar na internet para o mundo inteiro ver. Esse é o ponto. Inclusive, são pessoas que vão procurar o conteúdo que ele fez, ainda que ele esteja 10 dias sem fazer vídeo, são pessoas que vão ficar vendo os vídeos do canal dele, porque, já estamos aqui na expectativa de que ele produza mais alguma coisa sensacional, então vamos ver o que ele fez antes. E de alguma maneira, através de clique e tempo de vídeos assistidos e engajamento e tal, ele está gerando dinheiro para a plataforma, o que, inclusive... suscita questionamentos e especulações de pessoas de que a plataforma tenha os seus favoritos, tenha as pessoas de quem ela não vai questionar muito o conteúdo que está sendo colocado. Uns meses atrás, e não que essa treta tenha acabado, mas tudo indica que ela se normalizou, digamos assim. Uns meses atrás o YouTube estava com um problema grave de anunciantes exigindo que o YouTube desse uma maneira de garantir para os anunciantes que aonde os anúncios estavam sendo colocados fosse um conteúdo family friendly, né, que a gente diz. Só que youtubers muito grandes, por exemplo o Felipe Neto, não sofrem desse mal. São youtubers pequenos que vão sofrer disso. E o Felipe Neto é grande, mas igual, não é um Logan Paul da vida, entendeu? Então rola essa especulação nos bastidores de que a plataforma tem os seus favoritos e esses favoritos sejam aquela galera tipo... isso aqui deu uma treta. Vamos segurar essa treta até a situação ser insustentável, porque enquanto ela não é insustentável, ela rende dinheiro para a plataforma e para os anunciantes. Então é uma relação win-win
né, comercial. Culpa do capitalismo, basicamente. Enfim, esses são os dois aspectos mais complicados dessa situação. Assim, é um ciclo vicioso de produzir conteúdo sensacional porque tem que se manter relevante, tem que produzir, tem que atender enfim, a um mercado insano de produção, aliado a uma perspectiva exótica da cultura vizinha. Punição. No mínimo, o Logan Paul precisa ser punido. Eu creio que ele precisa ser punido judicialmente, porque filmar o corpo de uma pessoa sem consentimento da família, no mínimo tem um uso indevido de imagem aí. Expulsar ele da plataforma, muita gente falou que ele deveria ser expulso do YouTube, que ele deveria ter o canal deletado. Então, a gente tem um problema aí que é o seguinte, ele tem uma fanbase muito sólida, muito grande e muito disposta... Oi, celular. Ele tem uma fanbase muito sólida, muito grande, muito disposta a defendê-lo, independente do que ele esteja sendo acusado. Excluir ele da plataforma é tornar ele um mártir, porque aos olhos da fanbase ele vai ser um injustiçado. E assim, a não ser que você exclua o cara da internet, realmente da internet, você não tem o que fazer. Porque, de alguma maneira, ele se mantém relevante, ele é uma pessoa famosa, ele é uma pessoa pública. Ele não é um cara que vai sumir do nada. Então assim, excluir ele eu creio que seria só gerar mais publicidade. A melhor coisa era puni-lo judicialmente, ele precisa ser punido, porque, no mínimo, no meu entendimento, o que ele cometeu é um crime. Mas, infelizmente, é isso. E esse tipo de punição contratual, como, por exemplo, o PewDiePie sofreu quando fez... Obrigado, Twitter. Esse tipo de punição contratual, por exemplo, como a que o PewDiePie sofreu quando teve o seu contrato com a Disney cortado, digamos assim, né? Quando ele fez um conjunto de piadas antissemitas num vídeo, não é o tipo de coisa que surte efeito, porque assim, ele perde o contrato dele com os anunciantes, ele e o Logan, tá? Ele perde o contrato com os anunciantes que ele tem hoje e amanhã ele vai continuar sendo relevante e outras empresas vão fazer contrato com ele. No máximo vão fazer contrato com ele sem fazer muito alarde do que estão fazendo, de estarem fazendo um contrato. E assim, ele continua movimentando dinheiro, ele continua sendo a galinha dos ovos de ouro de alguém. Só vai, no máximo, mudar as mãos de quem ele está fazendo dinheiro. Não que eu ache que a punição judicial vai colocar na cabeça dele a dimensão da merda que ele fez, mas é um princípio até que a gente possa, a gente, o YouTube, o mundo, enfim, pensar numa punição, não numa punição necessariamente, mas numa maneira de chegar nele e falar, amigo, você fez uma merda imensa e nunca mais na sua vida faça algo sem pensar 10 vezes se isso não é uma boa ideia. Esse é o tipo de coisa que acontece que na área da publicidade a gente brinca que, mano, tantos estágios pra alguém olhar pra isso e falar, cara, eu acho que vai dar merda, e ninguém virou pra ele e falou, cara, eu acho que isso vai dar merda. E aí entra aquela coisa, né? Vai dar merda? Vai. Mas foda-se. Rende igual no fim das contas. Caralho, que vídeo denso. É isso. Eu espero ter deixado o vídeo claro. Essa é a 5ª tentativa de fazer esse vídeo. Uma delas eu consegui fazer o vídeo inteiro, mas a câmera não focou na minha cara em nenhum momento. Enfim, uau, eu tô exausto. Eu ainda não gravei, eu não consegui gravar ainda o Cauê no PC, eu tô achando que não vai sair a tempo o Cauê no PC.
talvez só saia na sexta-feira, ou talvez não saia at all. Mas aí eu até sexta-feira assim eu notifico. Se eu não notificar no YouTube, eu notifico no Twitter, isso com certeza. Eu tô tentando, mas não tá saindo. Enfim, nossa, obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Parabéns pela paciência se você viu o vídeo até aqui. A gente se vê numa próxima. Se você gostou, dropa o seu like, ele é muito bem-vindo. Se inscreve no canal. Eu tô tentando manter essa média de conteúdo e essa média de qualidade. Então, se você gostou, você pode se inscrever, que é garantido que você vai ver mais disso. A não ser que, sei lá. Beleza, eu tô viajando já. Então é isso, obrigado, eu vou nessa, falou, um abraço, até a próxima, que eu espero que seja amanhã ou sexta no máximo. Falou!